Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o pastor Moura, auxiliar da Assembleia de Deus em Santa Inês. E pela graça de Deus, mais uma oportunidade de trazer a palavra de Deus aos vossos corações. Nós somos gratos por tudo quanto Deus tem feito e peço que Ele continue abençoando a vida de cada um dos que nos acompanham pelas redes sociais, nos acompanham pelo YouTube, o nosso canal, e também pelo Instagram e pelo Facebook. Eu vou aguardar mais alguns minutos para nós entrarmos com a ministração desta noite. Vou trazer a partir de hoje uma série de estudos sobre as 7 cartas do Apocalipse. Muito importante trazer essa ministração para que nós possamos entender, à luz da palavra de Deus, acerca destas cartas que foram enviadas às 7 igrejas da Ásia Menor. Aguardar mais um momento. Quero pedir que você que está nos acompanhando, que vai nos acompanhar nessa ministração, você pode estar enviando esse vídeo para os seus amigos, compartilhando, colocando aí, se possível, no status, para que mais pessoas possam acompanhar essa ministração. Já estão se apresentando aí, acompanhando-nos nesta noite. Vou aguardar mais um minuto para que a gente possa iniciar essa live desta noite aqui através do Instagram. Quero abraçar aqui o meu amigo, companheiro, pastor Pedro Meirelles, da Assembleia de Deus em Presidente Dutra, nosso amigo aqui, do lado esquerdo do peito. Um grande abraço, que Deus continue abençoando o senhor, a sua família e o seu ministério. Também já estão conosco aí Erismar Rodrigues e também Fátima Teixeira. Nós vamos trazer essa ministração, as 7 cartas do Apocalipse, e nós vamos iniciar hoje sobre o tema a carta à igreja em Éfeso. Quero que você acompanhe comigo nesse momento. Efésios, carta que foi destinada à igreja em Éfeso, os moradores daquela cidade, na altura do capítulo 2 de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Diz assim Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 1 ao 7. Escreve o anjo da igreja que está em Éfeso e diz: diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 cartiçais de ouro: eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu achartes mentirosos. Versículo 3. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei e tirarei o seu lugar o teu candeeiro, e não, caso não te arrependas. Versículo 6. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus.
até o versículo 7, temos lido a poderosa palavra de Deus. Quero dirigir a Deus uma palavra de oração para nós darmos continuidade a essa ministração desta noite. Soberano e eterno Deus, mais uma vez em Tua presença, Senhor, te louvamos, glorificamos o Teu nome precioso e te bendizemos na beleza da Tua santidade. Te louvamos pela Tua palavra lida aqui esta noite. Quero pedir que o Senhor, através desta palavra, desta ministração, venha continuar abençoando cada um que vai ser alcançado por esta palavra. Te peço essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema da ministração que nós iremos falar aqui esta noite é a carta à igreja em Éfeso. Quando nós observamos essas palavras que foram mencionadas aqui esta noite no capítulo 2, nós encontramos que, em primeiro lugar, que a igreja em Éfeso, quando a palavra de Deus diz ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreve aquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Quando nós falamos essa palavra aqui no livro de Apocalipse, em primeiro lugar, para nós iniciarmos a ministração, é importante entender que o livro de Apocalipse, que significa revelação, ele precisa ser compreendido. O capítulo 1 até o capítulo de número 5, nós vamos explicar que o capítulo 1, ele vai falar que João teve a visão de Cristo glorificado. Então, no capítulo 2, que é o capítulo em apreço, vai mostrar, no capítulo 2 e o capítulo 3, acontecimentos que já se cumpriram ou estão se cumprindo nos dias de hoje. No capítulo 5 fala sobre a igreja no céu. E quando o capítulo 5 fala que João, ele consegue, ele vê o livro selado com 7 selos, e a partir do capítulo 1 de Apocalipse ao capítulo 5, fala de acontecimentos que já se cumpriram ou estão se cumprindo nos dias de hoje. Bem como aqui o capítulo 2 e o capítulo de número 3. Mas eu queria que você observasse o capítulo 1 e o versículo 19, que é o texto áureo do livro do Apocalipse. Diz assim: escreve as coisas que tem visto, as que são e as que em breve irão acontecer. Então, a partir do capítulo 6 de Apocalipse, nós temos aí acontecimentos escatológicos. Então, esse capítulo 2, que é as cartas, inicia as cartas às 7 igrejas na Ásia, vai mostrar acontecimentos que já se cumpriram ou estão se cumprindo no dia de hoje. Portanto, quando nós observamos o capítulo 2, a Bíblia vai dizer que o anjo escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, e isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Nos chama a atenção o versículo 2, que diz: eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência e também que puseste às provas os que se dizem apóstolos e não são. Queridos, aqui essa carta foi destinada ao anjo da igreja em Éfeso. A palavra anjo aqui no versículo de número 2, versículo de número 1, aqui no Novo Testamento a palavra anjo quer dizer mensageiro. Portanto,
esta carta foi endereçada ao mensageiro, ao líder, ao anjo da igreja que se encontrava em Éfeso. Quando nós observamos essa expressão bíblica, nós encontramos aqui, nesta expressão da igreja em Éfeso, que por toda a Ásia Menor não havia igreja naquele tempo mais ombreada nos trabalhos da igreja, não havia uma igreja mais dinâmica, mais bíblica, ou seja, mais ortodoxa, mais preparada teologicamente do que os irmãos que se encontravam na cidade de Éfeso. Quando nós observamos essa expressão, nós entendemos que aquela igreja em Éfeso, os seus membros tinham um preparo tão importante que se sobressaía das demais igrejas ali na Ásia. Mas quando nós observamos acerca desta importante cidade, a cidade de Éfeso, a qual esta carta foi endereçada ao anjo desta igreja em Éfeso, então Éfeso era a principal cidade naquele tempo da Ásia Menor, e nela estava a igreja mais importante da província naquele tempo. Quando nós olhamos para a expressão bíblica, a igreja em Éfeso, nós encontramos da seguinte forma, que atualmente Éfeso está situada aos 15 quilômetros da Baía de Éfeso, em uma planície pantanosa. A cerca de 15 quilômetros da Baía de Éfeso está essa planície. Mas, no primeiro século, essa cidade era o porto mais importante da Ásia Menor e também o centro religioso naquele tempo. E era ali que estava uma das 7 maravilhas do mundo, que era o templo, que eles adoravam a deusa Diana. Era chamada Diana entre os romanos e Ártemis entre os gregos. E nesse mesmo templo, que era dedicado à deusa Diana, também nós encontramos registrado na história que esse templo também era o lugar onde eles adoravam uma deusa por nome Roma e também adoravam ao imperador. Mas quando nós olhamos para isto, nós vemos que a igreja em Éfeso, ela aparentemente foi fundada por 2 cristãos de destaque, por nome Áquila e Priscila. E essa igreja, ela teve durante 3 anos um pastor, nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo, conforme o registro de Atos dos Apóstolos. Quando nós observamos acerca dessa expressão, essa igreja foi ensinada pelo apóstolo, conforme Atos capítulo de número 19, e o versículo 27, quando Paulo diz que ele não deixou de ensinar aos irmãos naquela cidade todo o conselho de Deus. É aqui, queridos irmãos, nesta cidade, que vem a carta à igreja que está na cidade de Éfeso. Quando nós observamos a expressão bíblica, que vai nos mostrar que no versículo 2, você pode acompanhar na Bíblia a palavra do Senhor, que no versículo 2 do capítulo 2 diz: eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são. Observe aqui, à luz da Bíblia, à luz da poderosa palavra de Deus, que essa igreja teve 3 anos sendo cuidada pelo apóstolo Paulo, e se tornou uma igreja fluente na palavra, poderosa na palavra,
E o versículo 2 diz: eu sei as tuas obras. Essa expressão aqui nos dá a interpretação que Jesus conhecia os membros daquela igreja, que eles tinham um preparo teológico, de maneira que eles colocaram à prova os que se diziam apóstolos e não eram apóstolos. Essa igreja tinha os membros com a capacidade de combater, de refutar as heresias, porque tinha um preparo teológico, tinha o preparo na palavra de Deus, a qual o apóstolo Paulo havia ensinado os membros desta igreja. Quando nós olhamos para o versículo 2 mais profundamente, diz que os membros dessa igreja em Éfeso, eles tinham um preparo teológico tão profundo que eles colocaram numa situação de mentirosos. Eles encontraram os que diziam apóstolos e não eram, de forma mentirosa, porque esses membros tinham o preparo na poderosa palavra de Deus. Essa igreja, pelo fato de ela ter o preparo teológico, o preparo bíblico e ortodoxo, nós encontramos aqui acerca da palavra de Deus que essa igreja preparada, ela não deveria abrir mão de algo que é essencial para a vida de todo cristão. Eu estou falando do amor. De acordo com o escritor da Casa Publicadora da Assembleia de Deus, CPAD, Claudionor de Andrade, ele vai mostrar aqui que a carta à igreja em Éfeso, ela ensina que a ortodoxia, ou seja, a palavra sendo ensinada de conformidade com o texto sagrado, ele diz que a carta à igreja em Éfeso nos ensina que a ortodoxia, uma vez praticada sem o amor, ela esfria e mata a verdadeira espiritualidade. Eu estou falando aqui de uma igreja preparada na palavra, uma igreja abalizada na palavra. Porém, uma igreja abalizada na palavra, quando ela abre mão do amor, que é o dom supremo, ela se torna uma igreja morta espiritualmente. Portanto, você que está me ouvindo esta noite, quem tem o preparo da palavra é muito importante, mas essa pessoa não pode abrir mão do amor, porque o amor também é uma marca de uma igreja viva espiritualmente. Quando nós observamos acerca desta palavra, a Bíblia vai nos ensinar, no versículo 3, e sofreste e tens paciência, e trabalhar-te pelo meu nome, e não te cansaste. Aqui essa palavra, queridos irmãos, vai mostrar que Jesus, o nosso Salvador, ele conhece o labor desta igreja. Quando nós nos reportamos nesse versículo 3, que fala: e sofreste e tens paciência, e trabalhar-te pelo meu nome e não te cansaste. Aqui está falando que essa igreja era uma igreja dinâmica. E aqui quando diz o texto, não te cansaste, tenho porém contra ti que deixar-te o teu primeiro amor, no versículo de número 4. Quando nós observamos essa expressão, que diz estas coisas, diz aquele que conserva a mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu estou lendo aqui o versículo 1 do capítulo 2, na versão Ara, Almeida atualizada. E aqui essa palavra diz aquele que conserva. Essa palavra conservar aqui, esse verbo é traduzido como significado de diferente, traduzido como a palavra forte, a palavra firmeza, ou segurar com firmeza. Enquanto está dizendo que Jesus mostra que tem conservado essa igreja com firmeza, como é o significado da palavra conservar.
Ou seja, segurar com firmeza, indicando que Cristo segura suas igrejas firme na sua mão direita, para que ninguém as engane. E essa palavra aqui é importante porque a igreja em Éfeso não foi enganada, porque ela estava abalizada na poderosa palavra de Deus. Mas infelizmente o versículo de número 4 vai nos ensinar que algo de errado havia naquela igreja. Aquela igreja em Éfeso, ela era uma igreja singular, porque nenhuma das outras igrejas tinha o preparo teológico, o preparo bíblico do que a igreja em Éfeso. E aqui, quando nós observamos essa expressão do preparo teológico, isso mostra que o evangelho chegou em Éfeso, na metrópole da Ásia Menor, que é Éfeso, quando Paulo estava empreendendo a sua segunda viagem missionária na companhia de Silas. E a palavra de Deus diz que ali aquela igreja começou a florescer, começou a ser instruída na poderosa palavra de Deus. Aqui nós encontramos uma igreja sólida doutrinariamente. Mas havia algo que aquela igreja perdeu. Ela perdeu o primeiro amor. E a Bíblia diz: lembra de onde caíste e volta à prática das primeiras obras. Senão venho a ti e moverei do lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Aqui nós encontramos, queridos, essa expressão que nós precisamos, como cristãos, como servos e serva de Deus, lembrar que nós não podemos perder o primeiro amor. Aquele fervor, o primeiro amor aqui se refere àquele fervor do início da nossa conversão, aquela paixão pelas almas, aquele desejo de servir a Jesus, aquele desejo de servir a Deus de forma incansável, é o que a palavra de Deus está mostrando aqui. Tenho, porém, contra ti que deixar-te o teu primeiro amor. Eu quero nesse momento mostrar para os irmãos que é importante, sim, termos um preparo na palavra, mas esta própria palavra que nos prepara, que nos dá esse conhecimento sólido, nos fala também do amor. E o amor precisa ser vivido. Quando nós observamos essa importância do amor, queridos, nós voltamos ao capítulo 13 da carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Corinto, na sua primeira carta. E lá vai mostrar, eu vou ler aos irmãos, aqui, no versículo 1, que diz: ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, e não tivesse caridade, seria como metal que soa, ou como sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profetizar, e conhecesse todos os mistérios da ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse montes, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Versículo 4 vai dizer que o amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, e o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Deus deseja para a minha vida e para a sua vida que tenhamos sim o preparo teológico, que tenhamos sim o preparo bíblico, mas que tenhamos também o amor de Deus no nosso coração. O amor não se porta com a indecência, não busca o interesse
O amor não se irrita e não suspeita mal, não folga com a injustiça. E também o amor não se folga com a injustiça, mas o amor se alicerça na verdade. Você que está me ouvindo aqui esta noite, no versículo de número 2, a Bíblia vai dizer que essa igreja era preparada pela palavra. Sabe o que isso significa? Não adianta conhecer a Bíblia inteira e não praticá-la. Não adianta você conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e não aplicar os textos à sua vida para viver a palavra de Deus no dia a dia. Porque a palavra de Deus diz: amai uns aos outros. A Bíblia diz que novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei. A vontade de Deus é que nós amemos uns aos outros, não de palavras, mas de obra, mas de verdade. Por isso que nesta palavra, a carta que veio ao anjo da igreja, escreve e diz: eu tenho, porém, contra ti que perder-te e abandonar-te o teu primeiro amor. Ei, irmão, você que está me ouvindo esta noite, como era o teu amor para com Cristo quando você aceitou Jesus como Salvador? Você se congregava assiduamente, dificilmente faltava trabalhos na igreja, lia sua Bíblia todos os dias, se esforçava para agradar a Deus, quando cometia um erro pedia reconciliação, porque ardia no seu coração o amor para com Jesus Cristo. Como é que está o seu amor? Será se tu perdeste o primeiro amor? Será se tu estás preparada ou preparado biblicamente, mas que está lhe faltando o amor? O capítulo 2 e o versículo 5 responde para mim e para você, dizendo: lembra, pois, da onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando você aceitou Jesus como Salvador, você orava, você se consagrava, você participava do evangelismo, você falava do amor de Deus para quem aparecesse na sua frente, você tinha esse amor ardendo no seu coração, de modo que você não perdia as oportunidades que Deus lhe dava. Como está o seu amor? À luz da Bíblia, eu direciono esse versículo à sua vida, o versículo 5. Lembra de onde caiu e volta a praticar as primeiras obras. Aí a palavra de Deus diz: quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Quando nós observamos acerca da igreja em Éfeso, uma igreja singular, uma igreja que tinha solidez doutrinária, uma igreja que tinha nela ministros abalizados, ministros preparados, e alguns estudiosos dizem também que João, discípulo amado, alguns estudiosos dizem que o seu púlpito, o púlpito da igreja em Éfeso, teria também sido ocupado por João, o apóstolo do amor. Isso são especulações, estudos que falam sobre a história desta igreja. Então, isso são citações de estudiosos, que possivelmente o apóstolo João ocupou o púlpito da igreja em Éfeso. Mas deixa eu dizer aos irmãos, quando o apóstolo Paulo passou 3 anos, a Bíblia, a palavra de Deus vai mostrar que depois, um companheiro de Paulo, por nome Timóteo, ele se tornou também pastor na igreja em Éfeso e se tornou um pastor durante 22 anos. E quando Paulo escreve a carta pessoal a Timóteo, no capítulo 4, versículo 12, na sua primeira carta, ele diz a Timóteo: ninguém despreza a tua mocidade, mas torna exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no entendimento, na fé e na pureza.
E ele diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Quando Timóteo assumiu a igreja em Éfeso, ele assumiu uma igreja de anciãos e pessoas preparadas, e ele tinha o preparo também para pastorear aquela igreja. Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua carta pessoal, ele diz, dizendo: te apega à leitura, que tu aprendestes as sagradas letras desde a tua meninice. Então Timóteo também se tornou um pastor na igreja em Éfeso. Quando nós observamos ainda, o problema grave dessa igreja é a falta do amor. E hoje, nos dias em que estamos vivendo, existem muitas igrejas que têm um preparo bíblico, mas não têm amor no seio desta igreja. É por isso que a palavra de Deus diz: lembra de onde tu caiu e volta à prática das primeiras obras, senão virei a ti e moverei do lugar o teu candeeiro. Deus deseja para mim e para você, querido irmão, que nós tenhamos a afinidade, ou seja, a intimidade com o texto sagrado, e que possamos entender, interpretar, refutar como fazia a igreja em Éfeso. Deus deseja isso para mim e para você, mas Ele deseja, acima de tudo, que nós venhamos conhecer a palavra, mas que venhamos viver a prática do amor. Tiago, meu irmão de Jesus, ele diz que a fé sem obras se torna morta. Nós devemos viver a palavra de Deus porque somos salvos em Cristo. Temos a palavra de Deus. E se nós temos a palavra de Deus, nós precisamos viver esta palavra. E o mundo vai ver Cristo na nossa vida. Tem um texto de Charles Spurgeon que ele diz: se Cristo habita na sua casa, logo os teus vizinhos perceberão. Então, se eu exerço a minha vida de amor, como nos ensina a Bíblia, a palavra de Deus, as pessoas perceberão. E que nos leva a nos parecer com Cristo cada vez mais é a vivência do amor. E Deus deseja que nós, queridos irmãos, vivemos o amor de Deus na nossa vida. Esse primeiro amor, Deus deseja que ele seja reacendido no teu coração. Que a chama viva do primeiro amor, ele venha aquecer o teu coração, aleluia! E que você seja um instrumento usado nas mãos de Deus. Cadê aquele rapaz, aquele jovem crente? Cadê aquela jovem crente? Cadê aquele irmão, aquela irmã crente, que o seu coração ardia quando ouvia a exposição da palavra de Deus? Cadê aquele irmão, aqueles irmãos do primeiro amor, que estava na direção do Espírito de Deus e não desperdiçava uma oportunidade de pregar no púlpito da igreja, de pregar no evangelismo, de pregar no culto ao ar livre, de falar do amor de Deus para quem ele visse em sua frente? Ei, querido, é hora de despertarmos. O anjo escreve ao anjo da igreja em Éfeso, diz: aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, aquele que conhece as tuas obras. Ele diz: eu conheço as tuas obras. Está no versículo de número 2, eu conheço as tuas obras. Jesus te conhece, mais do que a tua mãe, mais do que o teu pai, mais do que os teus familiares. Jesus te conhece mais do que o teu pastor. Jesus te conhece mais do que o teu líder de mocidade, mais do que o dirigente da congregação. Ele te conhece. E a Bíblia diz: eu conheço as tuas obras, que tu tens um preparo. Ele diz: o teu trabalho também eu conheço, e a tua paciência. E aqui ele diz: não pode sofrer os maus, mas puseste à prova o que se dizem apóstolos e não são.
Irmãos, tem muita gente hoje que lê a Bíblia, que ele consegue discernir pelo estudo bíblico o que está de acordo com a palavra de Deus, sim ou não. Porém, tem muitos hoje que conhecem, mas não vivem a palavra de Deus. E quando nós observamos ainda, o texto vai dizer no versículo de número 6, e tem, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Olha o que Jesus diz ao anjo. Aquela igreja era tão preparada que ela sabia, ela aborrecia, ela detestava a obra dos nicolaítas. Pastor, quem eram os nicolaítas? Os nicolaítas, querido irmão, eles eram pessoas, agentes e propagadores da imoralidade, propagadores da idolatria entre aqueles primeiros cristãos em Éfeso. E o versículo de número 6 vai nos mostrar que ele aborrece, diz aqui, aborrece. Tens, porém, isto que aborrece a obra dos nicolaítas, a quais também eu aborreço. Então a imoralidade Jesus aborrece, a idolatria Jesus aborrece. Pastor, quem eram os nicolaítas? Eram discípulos de Nicolau de Antioquia. Eram pessoas que pregavam a libertinagem cristã. Eles ignoravam o corpo físico como templo do Espírito Santo. E eles promoviam a prática da imoralidade sexual entre os cristãos. Isso, a igreja em Éfeso tinha o preparo. Os seus membros aborreciam a doutrina ou a obra dos nicolaítas. E Cristo também aborrece, ele diz no versículo 6, a qual também aborreço, as quais também eu aborreço. Então as obras dos nicolaítas eram que eles pregavam a libertinagem, eles ignoravam o corpo como templo do Espírito Santo e promoviam a prática da imoralidade sexual entre os cristãos. Isso tem reprovação da Bíblia. A Bíblia reprova a imoralidade, mas a Bíblia nos ensina a viver em santificação. O autor anônimo aos Hebreus, em Hebreus 12 e 14, diz: segui a paz com todos e a santificação, a qual ninguém verá o Senhor. Então, queridos, Deus nos chamou para uma vida de santidade, para uma vida de santificação. Deus nos chamou para vivermos uma vida diferente do mundanismo, porque Deus nos chamou para vivermos em novidade de vida. Louvado para sempre seja o precioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, quando nós observamos ainda, nós observamos à luz da palavra de Deus, que aquela carta traz uma demonstração, um despertamento, para que o anjo lembrasse daquela igreja a prática do primeiro amor. Meus irmãos, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito importante. Eu disse no início que o capítulo 2 e o capítulo 3 de Apocalipse se referem a acontecimentos que já se cumpriram e estão se cumprindo no dia de hoje. E entendo o que eu vou dizer a você, a todos vocês esta noite. Isso está se cumprindo no dia de hoje. O que tem de pessoas sábias na palavra, o que tem de pessoas que entendem o texto bíblico, mas não pratica, não vive o amor. E para isso nós precisamos da vivência do primeiro amor, para falar do evangelho do nosso Senhor Jesus a essas pessoas, para que elas tenham a experiência do verdadeiro evangelho e aceite a Cristo como Salvador de suas vidas. Lembra, pois, de onde caíste e volta à prática das primeiras obras.
O primeiro passo aqui para voltar a estar no centro da vontade de Deus, de acordo com a carta à igreja da Ásia, em Éfeso, é lembrar de onde caiu. Você que está me ouvindo, como está a sua vida espiritual? Você está servindo a Deus? Ou está desviado da casa de Deus? Ou você já estava em quarentena há muito tempo? Mesmo antes de entrarmos em quarentena, você já estava confinado em casa, sem ir à igreja, sem estar com os irmãos? Como está a sua vida espiritual? Mas a palavra de Deus, a sua vida lembra da onde você caiu. O que aconteceu, meu querido irmão? Que você se afastou, que você está distante da casa de Deus. Lembra da onde você caiu. A Bíblia, a palavra de Deus nos exorta esta noite a lembrarmos da onde nós caímos. Lembra da onde você caiu e volta a praticar as primeiras obras. Quando nós observamos acerca disto, aqui a orientação nesta carta, o despertar nesta carta, é lembrar da onde caiu, para voltar à prática do primeiro amor, voltar às práticas das primeiras obras. Ou seja, nenhuma obra é completa e perfeita, meus irmãos, sem o amor. Nós precisamos fazer as coisas para Deus com amor. Quando falo sobre isso, eu falo sobre o serviço cristão. O serviço cristão deve ser feito com amor. Já disse o escritor, se o trabalho é feito em nome de Cristo, logo a honra e a glória é dada ao nome dele. Deus não chamou nós para aparecer. Deus não chamou nós para sermos o centro das atenções, para sermos estrela nos púlpitos. Não, meus irmãos. Deus nos chamou para sermos instrumento para falar do amor de Deus aos perdidos. Muitos procuram aí plataformas de multidões, procurando até famas, mas ninguém quer ir para a zona rural, ninguém quer ir de casa em casa, de porta em porta, pregar a poderosa palavra de Deus a uma alma que precisa do perdão de Deus. Deus não nos chamou para sermos estrelas, para fazermos obras para Ele, para aparecer. Não! Deus nos chamou para servirmos a Ele. Mas nesse serviço, meu querido irmão, nós precisamos ter no nosso coração, aleluia, o amor primeiro, o amor de Deus, o dom supremo no nosso coração. E é isso que nos diferencia do mundo, porque nós temos a palavra de Deus e vivemos o amor. E o amor seja não fingido. Nós devemos amar em verdade. Que as nossas palavras de amor, elas possam ser confirmadas com as nossas atitudes, com os nossos passos para Deus. Deus conta contigo, jovem. Deus conta contigo, irmão. Deus conta contigo, senhor e senhora. Todos que estão me assistindo neste momento e os que ainda irão me assistir, Deus conta com você. Por isso, volte, eu te convido esta noite, volte à prática das primeiras obras. Arrepende-te. O versículo 5 diz, volta. Volta, filho meu. Volta para os braços do Pai. Volta para a casa de Deus. A prática das primeiras obras. Porque Deus deseja usar você. Nós somos vencedores. Em meio a esse momento de pandemia, nós somos vencedores. Porque nós temos Deus no nosso coração. Temos Jesus em nosso coração. Que essa palavra alimente a tua alma. Jesus te conhece, as tuas obras, o teu trabalho, o teu preparo. E por que que tu estás escondido? E por que que tu rejeitas a oportunidade para pregar? Oportunidade para fazer uma leitura bíblica, uma oportunidade de evangelizar. Aqui, a palavra de Deus, a Bíblia nos mostra, lembra de onde você caiu. E volta à prática das primeiras obras.
e venha amar a palavra de Deus. Quem tem o primeiro amor na sua vida, ele a qualquer momento aguarda o Filho de Deus vir buscar a igreja. A igreja do Senhor Jesus já está preparada. E a Bíblia, a palavra de Deus vai dizer nos textos posteriores: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Deus não deseja que você venha retroceder, se afastar da sua casa, dos seus caminhos. Não, Deus não deseja isso. Deus deseja que você persevere. Desde agora, a palavra de Deus mostra para aqueles que perseveram até o fim. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, ele diz: desde agora, a coroa da justiça me aguarda, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também todos aqueles que amam a sua vinda. Quem vive no amor de Deus, ele ama a volta de Jesus. Ele ama a sua vinda, porque ele está aguardando a qualquer momento Jesus vir buscar a igreja. Por isso, eu oriento a sua vida esta noite, dizendo: volte à prática das primeiras obras. Então, essa ministração da carta à igreja em Éfeso descreve acontecimentos que já se cumpriram, ou estão se cumprindo nos dias de hoje. Que você receba esta palavra, que você que está afastado, te reconcilia com o teu Deus, receba Jesus na tua vida, e você que está sendo crente em Cristo Jesus, mas que perdeu o primeiro amor, volte. Volte, porque Deus deseja usar você nesses últimos dias. Deus continue abençoando a sua vida, a sua família. Quero pedir que você compartilhe esse vídeo aos seus amigos. Eu sou o pastor Moura, auxiliar da AD em Santa Inês, e quero pedir que você que ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, o canal PR Moura Alves Oficial, você pode inscrever no nosso canal, deixar o seu ok, o seu gostei, e não esqueça de acionar o sininho de notificações para receber as mensagens, as pregações que serão postadas no nosso canal no YouTube. Você deixando o seu like estará nos ajudando a levar a palavra de Deus, a permanecer levando através das redes sociais. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, em o nome de Jesus de Nazaré. Eu quero nesse momento encerrar orando por sua vida. Querido Deus e Pai Celestial, todos que ouviram esta palavra esta noite, aqueles, meu Pai, que perderam o primeiro amor, que eles possam voltar para Ti e se colocarem à disposição da Tua obra, para servir ao Senhor. Pai, abençoa cada um que nos acompanha, os seguidores, bem como aqueles que esse vídeo irá alcançar. Aqueles que estão afastados, salva. Aqueles que estão na Tua casa, mas estão negligenciando as suas atividades, as suas funções, que eles possam voltar, se arrepender e voltar à prática do primeiro amor, e possam se ombrear na Tua obra para a glória do Teu nome. Continua abençoando cada um poderosamente, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente em nome de Jesus.